maior parte dos casos, a maior parte das ações que a gente vai trabalhar, ela começa lá no juízo singular, no juízo de solo, no juízo que vai ser lá naquela vara. Então, sempre funciona assim. Entrou no juízo, o juízo vai dar a decisão dele é chamada sentença. Essa sentença, ela vai, a gente chama de sentença, né? O instrumento que põe fim ao processo. E aí eu tenho visto algumas pessoas com dificuldade de identificar as peças. Já vou aproveitar para explicar algumas peças que tem dentro de um processo. Então, funciona assim, ó. A parte, ela apresenta uma petição. Quando você for nomeado como perito, você precisa ler a petição integral do que a parte apresentou. E principalmente entender o que ela coloca como fatos e depois como pedidos. Então os fatos normalmente é o segundo tópico da petição, são os fatos, ela está contando a história, o que efetivamente aconteceu. Depois ela vai contar o direito e aí depois ela vai falar sobre o que ela está pedindo. Então você foi nomeado como perito, a primeira coisa que você tem que fazer, ler a petição, ler os fatos, ler os pedidos e entender bem aquilo ali. Depois a outra parte vai apresentar o outro documento chamado contestação. Nessa contestação, a outra parte vai falar de novo dos fatos, do jeito que ela acha que é, do jeito que ela acredita que aconteceu, vai fundamentar no direito aquilo que ela está contando e vai fazer alguns pedidos, normalmente, para julgar improcedente o que a petição colocou. E depois tem a possibilidade de quem fez a petição fazer a resposta à contestação. E após a resposta à contestação, isso vai para o juízo. Em tese é assim que funciona, mas o que acontece? O judiciário brasileiro não é tão célere quanto deveria ser, mesmo existindo princípio constitucional, mesmo existindo todo um arcabouço jurídico para que ele fosse célere, ele não é tão célere como deveria ser. Então o que acontece na verdade? Ali a parte apresentou uma determinada alegação na petição, a outra parte vai contestar, depois ela apresenta de novo, depois contesta de novo, junto do documento, até chegar a hora do juiz julgar. Na hora que o juiz julgar, ele vai pegar esse processo e ele vai observar tudo o que aconteceu naquele processo e vai decidir se precisa de perícia ou não. Então vai estar lá na petição inicial, normalmente os advogados colocam como praxe que ele quer a perícia, então vai estar lá o pedido de perícia, tanto na inicial quanto na contestação, isso é de praxe, tá? Assim, quando a gente está lá no curso de Direito, até na hora de fazer a petição, já coloca lá no finalzinho, protesta-se por todos os meios de prova admitidos em direito, inclusive perícia, testemunho e tal. Então isso já vem de padrãozinho, o advogado já coloca. Então já tem o pedido da perícia lá, o juiz vai decidir se precisa ou não de perícia naquele processo. Se precisar de perícia, o que ele vai fazer? Ele vai emitir uma decisão interlocutória. Nessa interlocutória ele vai te nomear como perito.